Queridos irmãos, queridas irmãs, tanto a primeira leitura de hoje da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, como a leitura que escutamos do Evangelho segundo São Mateus, no capítulo 25, nos falam sobre a sabedoria, sobre ser prudentes ou previdentes, como traduz o texto que escutamos no Evangelho, mas no fundo a ideia é a de caminhar segundo a verdade de Deus. No Evangelho, de fato, nós vimos essas 10 jovens, 5 previdentes, como a tradução que escutamos dizia, ou prudentes, ou sábias, e 5 jovens que eram imprevidentes, imprudentes, ou, como outras traduções colocam, nécias. E estavam à espera do esposo que estava por chegar. É uma imagem, evidentemente, simbólica, para falar da espera por Cristo. As previdentes, as sábias, tiveram o cuidado de trazer óleo consigo para que as lâmpadas ficassem acesas e caso o noivo chegasse de noite, elas pudessem ir ao seu encontro enxergando, enquanto que as imprevidentes, as nécias, as imprudentes não fizeram assim. E de fato, quando o noivo chegou, elas não tinham como acender as suas lâmpadas e acabaram ficando do lado de fora. Essa imagem que o Senhor usa para a necessidade de estar sempre preparados. Já na primeira leitura da primeira carta aos Coríntios, que é um trecho belíssimo e que vale a pena cada um ler com muita calma, ler e reler. São Paulo, nas suas cartas, tem alguns trechos que são verdadeiramente emblemáticos. E esse que nós acabamos de escutar, da primeira carta aos Coríntios, é um exemplo disso. Estamos no primeiro capítulo ainda da carta aos Coríntios, do versículo 17 a 25. E aqui São Paulo mostra de forma um pouco irônica, mas também com muita força, a diferença entre aquilo que o mundo considera sabedoria e aquela que é a verdadeira sabedoria de Deus. Aquilo que o mundo considera sabedoria, na realidade, não é sabedoria, mas significa ser um nécio. Enquanto que o que o mundo considera uma realidade desprezível, no fundo, é a verdadeira sabedoria que se manifesta na cruz de Cristo. Vamos explicar um pouquinho melhor isso. São Paulo tinha diante de si, na cidade de Corinto, muitos gregos, porque afinal de contas estávamos ali no coração da Grécia Antiga, que depositavam de forma soberba a confiança nas suas capacidades intelectuais. Estávamos ainda no período em que a filosofia grega estava no seu auge. As escolas filosóficas, nós tínhamos o platonismo, o neoplatonismo nesse caso, ou melhor dito, o médio platonismo, tínhamos as escolas pitagóricas, nós tínhamos os estoicos, nós tínhamos, enfim, vários grupos filosóficos que se propunham em mostrar, indicar o caminho da verdade, o caminho da felicidade ou da realização humana. Tinham a pretensão de explicar todos os mistérios do universo. E diante dessa pretensão, dessa sabedoria humana, no fundo, o que acabavam oferecendo eram becos sem saída. Eram caminhos que, no fundo, não traziam libertação para o homem, não traziam felicidade verdadeira, não traziam salvação, mas só acabavam alimentando o ego. E muitas vezes tinham como resultado deixar as pessoas mais confusas. Por outro lado, São Paulo vai demonstrar que a força do cristianismo não está na sabedoria dos seus oradores, na sabedoria dos seus pregadores, porque não se trata de um artifício que nasce da inteligência humana. Mas a fé cristã nasce de um fato que em si mesmo é escandaloso, é absurdo, que é que Deus se fez homem por amor
E por tanto amor que quis nos manifestar, morreu na cruz. Algo que para a filosofia grega seria impensável. E São Paulo vai além, também critica a atitude dos judeus. Os judeus que estavam sempre ávidos por milagres, por sinais extraordinários. E São Paulo mostrava que o grande sinal que Deus deu foi justamente a cruz, que para os gregos era loucura, que para os judeus era escândalo, mas para os que creem, para os que se encontraram com Jesus, era o poder de Deus. Realmente é algo belíssimo que São Paulo aqui nos fala. Atenção, São Paulo não estava com isso desprezando os estudos ou desprezando o uso da razão. Não era isso. Até porque hoje nós celebramos, por exemplo, Santo Agostinho, que é um exemplo perfeito de como a razão pode ser usada assim para fazer com que a experiência de fé seja muito mais profunda, porque afinal de contas, Deus que nos deu a inteligência é o mesmo Deus que se revelou. O que São Paulo aqui diz, na realidade, é que temos que ter cuidado para, buscando a verdade simplesmente com as forças da nossa humanidade, não acabemos nos enganando. Não acabemos achando que somos capazes, pelas nossas próprias forças, de alcançar toda a verdade e, no final, o que conseguimos é entrar num grande vazio, num grande buraco escuro. Fato. O próprio Santo Agostinho também é um exemplo disso, porque ele, na sua juventude, passou por várias escolas filosóficas, procurando uma explicação para toda a realidade. Era uma alma ávida por conhecer, por saber quais eram os mistérios do universo. Porém, quanto mais procurava, por mais escolas filosóficas de pensamento que passasse, Santo Agostinho se sentia sempre mais vazio. E ele, no início, considerava o cristianismo, que era uma realidade que ele tinha convivido de perto, uma vez que sua mãe, Mônica, era uma fiel católica piedosa, mas considerava isso uma coisa para ignorantes. Considerava o cristianismo, no fundo, que não tinha uma resposta como ele buscava. E no final das contas, ele acabou descobrindo que sim tinha. Que o cristianismo era a verdadeira filosofia. E que tudo aquilo que ele tinha no coração, que ele buscava com tanta sede, era a cruz de Cristo, a fé cristã, que lhe daria de resposta. O mesmo Santo Agostinho, aliás, num sermão chamado Sermão 93, ele também explica, e aqui é interessante, voltamos ao Evangelho de hoje, o significado das 10 virgens. Ele ia falar que as 10 virgens, os dois grupos de 5 e 5 virgens, as 5 virgens sábias e as 5 virgens nécias ou imprudentes, representam a todos os fiéis. Porém, o número 5 ele vai dizer que tem como simbolismo, e poderia se dar como uma explicação espiritual, falar dos 5 sentidos que nós temos. A vista, o paladar, a audição, o olfato, o tato. E esses 5 sentidos, vai dizer Santo Agostinho, muitas vezes podem nos desviar da verdade. Porque, às vezes, o que se apresenta diante dos nossos olhos, do nosso ouvido, do nosso nariz, da nossa boca, do nosso tato, pode parecer uma coisa que na realidade não é bem assim. Daí que, para que não sejamos nécios, para que não sejamos insensatos, é preciso que estejamos sempre com o óleo, que Santo Agostinho vai dizer que é a consciência, que é essa busca humilde por reconhecer aquilo que supera o que os nossos sentidos são capazes de nos mostrar. Em certo sentido, ele vai dizer que isso só é possível quando nós vivemos pela fé, pela esperança e pela caridade. Isso é o que alimenta o óleo. Isso é o que permite que nos encontremos com o Senhor. Isso é o que permite que superemos a sabedoria do mundo. Isso é o que permite que a cruz de Cristo não seja para nós nem loucura,
nem insensatez, mas seja realmente o poder de Deus, a força do esposo que vem ao nosso encontro e é o único que pode fazer com que o nosso coração repouse, o único que é capaz de nos dar a verdadeira felicidade. E que assim seja. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.